Flamengo mais perto do Palmeiras, Cruzeiro virando fora de casa e show do Corinthians no Clássico. Tabela tá ficando muito próxima, então vamos logo tentar resumir a 15ª rodada do Brasileirão. Começando com o 2 a 2 entre o Coritiba e o Internacional, em que o Inter começa atacando, mas tem muita dificuldade de finalizar as jogadas. Eu até acho que o Pesolano errou, porque deixou a defesa muito exposta e é uma defesa muito fraca, tanto que o Vitor Gabriel e o Félix Torres tomaram um cartão amarelo, e ele até conseguiu consertar depois disso, mas a transição não foi muito boa. O Coritiba abre o placar numa bola nas costas da zaga do Inter, com La Vega, encerra o primeiro tempo vencendo, mas aí no segundo o Inter melhora, entra o Vitinho que vai muito bem no jogo, cria um pouco mais e fica mais com a bola. O Coritiba faz um ano bom, só que não foi um jogo bom. E o Inter jogou melhor, mas também não foi que mereceu vencer. Foi um placar justo 2 a 2, só que teve muita sorte. O empate do Colorado surge com o Borré. O Coritiba faz o 2 a 1 com o Rodrigo Moledo de cabeça. E olha, sendo bem sincero, não foi muito no canto, dava pro Rocher ter defendido. Como eu falei, o Inter deu mais sorte do que qualquer coisa, no final do jogo mandou o Félix Torres lá pra frente e acabou que deu certo. Do lado do Coxa, começou bem o brasileiro, fez muitos pontos nas primeiras 14 rodadas, só que nesse jogo foi pior que o Inter e deixou escapar o resultado no minuto 50. Bola rebatida pelo Pedro Rangel e Félix Torres faz. Empate fora de casa, muito bom pro Colorado. E esse placar se repetiu na rodada, tá? Começo com muitos gols e foi assim também em Fluminense e Vitória. Flu é aquele negócio, tá em terceiro, em determinado momento até jogou o melhor futebol do Brasil, mas tá oscilando e oscilou nesse jogo de novo. Com o que tá acontecendo na Libertadores, já é bem justa a pressão no Zubeldia, a situação tá muito complicada. Pro Vitória, conseguiu ir bem como visitante finalmente, essa contratação do René é muito boa, muito bom jogador desde a última rodada que já tinha participado de muitos gols, só que não conseguiu vencer aqui. Quem abre o placar é o Flu, John Kennedy numa sobra de um escanteio, e no início do segundo tempo, até inicia pressionando pelo segundo gol, só que logo depois, pênalti pro Vitória. E eu falei do René, olha ele aí. Bela jogada, finalização no cantinho pra virar o jogo, e a sensação que ficou foi que se o Vitória fosse mais coletivo, poderia ter vencido o jogo. Em muitos momentos foi fominha, teve várias situações de superioridade numérica, e na hora que a gente viu um cara livre, eles não tocavam, não achavam o próximo passe, enquanto o gol que sofreu no último minuto também é um lance que o Lucas Arcanjo não precisava ter saído. Era sim uma bola perigosa, mas ainda estava longe e seria bem difícil do Cerny encontrar outra finalização daquela posição. Resultado final, 2 a 2 no Maracanã. O Flu segue na terceira posição, como eu falei, mas no pior momento do Zubeldia. Já o Vitória vem bem recentemente, 10ª posição. O Flu tá lá em cima e com críticas, assim como o Bahia, só que aqui a situação é diferente. A pressão pra demitir o Rogério Ceni hoje é o principal na cabeça da torcida, só que pra mim, o que eu vejo do torcedor do Bahia é que eles estão prontos pra dar aquele passo a mais, brigar por título e nunca dá. Lembrando que o Bahia tem um calendário muito bom, gente, e na Fonte Nova foi mal contra o Santos recentemente e foi mal nesse jogo contra o Cruzeiro. Consegue sim o pênalti do Fabrício Bruno no William José aos 23, Luciano Juba é óbvio que faria mais um gol no campeonato, 7 gols, vice-artilheiro, é bizarro. Mesmo assim, depois do gol, o Cruzeiro cresceu muito no jogo. Dá pra ver o trabalho do Arthur Jorge, tanto na troca de passes até as infiltrações. Foi uma bela jogada pra empatar ainda no primeiro tempo com o Cauã Moraes. E no segundo tempo pro Cruzeiro, de positivo, além do Arthur Jorge, tem o goleiro Otávio. Parece ser melhor que o Matheus Cunha. Engraçado que esses 3 primeiros jogos tiveram gols nos minutos finais e foi assim também aqui. Gol de Kenji aos 41, resultado final 2 a 1 de virada pro Cabuloso, que se distancia cada vez mais da zona. Tinha perdido o clássico e tem sim uma herança muito ruim em pontos do trabalho anterior, mas pelo menos em desempenho, esse time do Arthur Jorge já mostra muito mais coisa do que mostrava com o Tite. Agora é tentar chegar cada vez mais na parte de cima da tabela, porque é um campeonato bem embolado. Aproveitar que eu falar do clássico, vamos falar do Galo, que de forma nenhuma engrena. Eu acreditava que dessa vez ia, depois de ter vencido o jogo da forma que foi, com a homenagem pro Hulk, só que não. 1 a 1 na MRV, só um empate. O Danilo, como sempre, muito bom no Botafogo, talvez o melhor meio-campista que a gente tem para a seleção brasileira hoje, pensando em desempenho e pelo tempo que ele tem jogado, e isso é bom e ruim pro Botafogo, porque muito provavelmente ele vai sair depois da Copa e do jeito que tá a crise no clube, eu não sei o que vai acontecer. O Galo começa assim o jogo criando mais jogadas e abre o placar com o Cassierra aos 22 minutos. Vamos ver se agora vai. Começou o ano meio tímido no banco, mas pelo que ele fez no time anterior, ele sim precisa ser titular. Falando do time em si, o Domingues é um bom treinador, ele consegue achar variações para esse Atlético, que até finalizou no jogo, só que pra mim esse elenco é um reflexo da diretoria, é um time desconexo. No último minuto, latereio, bate-rebate e gol de Arthur Cabral. O Galo poderia subir na tabela, mas vacilou e fica em 13º, com o Botafogo logo em cima, em 12º.
Próximo jogo, vamos de Remo e Palmeiras, que de novo jogou mal. Eu sei que tá em primeiro, mas eu acho que o momento de criticar esse desempenho é agora. Porque acaba ganhando muitos pontos, porque o time é bem cascudo. E nesse ano não jogou nenhum super futebol, só que já jogou mais do que tá jogando agora e tem vários jogadores rendendo menos. Com 1 minuto já saiu o gol do Aleph Manga, 1 a 0 pro Remo. Depois o Palmeiras até forçou o Marcelo Rangel a fazer defesas e empatou no gol do Ramon Sosa. Mas no segundo tempo, o Carlos Miguel também teve que fazer algumas defesas, e o Remo poderia sim ter feito o segundo gol. Teve outros detalhes também, a expulsão do Zé Ricardo pro lado do Remo e o gol anulado do Palmeiras no último lance. É bizarro de novo, esse time ia ganhar de última bola, o pacto do Abel é inacreditável, só que o juiz anulou. Eu sei que foi um lance polêmico, mas eu fiquei um pouco confuso com a regra, então eu só vou dizer que foi anulado mesmo. Agora, o pênalti não dado pro Remo tem que ser citado também, porque poderia ter sido dado. Enfim, 1 a 1 no Mangueirão. Vamos de um assunto mais Copa agora, vai. Santos e Red Bull. Na Vila Belmiro, a vitória do Peixe 2 a 0. Falar do jogo do Neymar. Ele ainda erra alguns lances, mas depois que ele começa a se movimentar, principalmente com o Barreal e com o bom tempo, as coisas começam a acontecer. Roleiser também, tá? Bom jogador, vem se encontrando mais e mais e toda a rodada tem sido um dos melhores. O gol do Ney acontece no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada linda que ele participa desde a construção. E é esse tipo de jogada que eu consigo enxergar ele na Copa se ele for escolhido. Não vejo ele fazendo nenhuma grande coisa em velocidade, não tem força mais pra isso, mas nessas jogadas mais coletivas, como foi o jogo da Croácia, por exemplo, que o Brasil precisava de um lance desse, talvez ele possa aparecer. Na verdade, dá pra querer acreditar que ele pode ajudar. Não sei se vai acontecer, nem se ele vai ser convocado, mas pra mim, se ele for convocado, é pra jogos como esse. Vale ressaltar também o número de gols e assistências que ele já tem, apesar de várias críticas. O Red Bull tentou uma vez ou outra, parou no Diógenes e o Santos fez o segundo numa finalização do Adonis Frias. Sai um pouco mais da zona, ficando em 15º, e o Red Bull é inacreditável que tá em 7º. Não joga nenhum grande futebol, ninguém fala muito, tem 7 derrotas e tá em 7º. Só que vamos dar uma desconsiderada, porque do 7º até o 17º é um negócio de 3 pontos. Só quem tá mais distante dessa briga mesmo é os 3 lá de baixo, Remo, Mirassol e Chapecoense, e o Mirassol teve a grande chance de voltar um pouco pra essa briga e conseguiu perder ponto pra Chapecoense. A Chape só ganhou do Santos no primeiro jogo e, sinceramente, eu não consigo imaginar eles ganhando de mais ninguém. É óbvio que isso vai acontecer, só que é muito difícil de prever. Mirassol, por outro lado, tenta, joga bem, mas no Brasileiro as coisas não estão acontecendo. Na Libertadores até tá fazendo uma campanha honesta, só que a parada tá ficando preocupante. O gol do Mirassol veio só no segundo tempo, com Carlos Eduardo, mas dentro de casa deram mole e sofreram um gol contra de empate. 1 a 1 no Maião, de dois times desesperados na tabela. Pronto, faltam só 3 jogos nesse vídeo, mas eu vou parar aqui rapidinho pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tô produzindo bastante coisa e vou produzir mais com a Copa chegando, então me dá uma chance aí. Agora falamos do clássico Corinthians e São Paulo, que sinceramente o placar não reflete o jogo que foi. Foi um 3 a 2, o que parece um placar apertado, mas pelo que o Corinthians jogou, e principalmente no segundo tempo pelo que o São Paulo não jogou, podia ter sido facilmente uns 4 a 0 pro Corinthians, porque os 2 gols que o São Paulo fez foram dados. Abre o placar com o Ranieri de cabeça, mas o próprio Ranieri entrega o gol pro Luciano. Aí acontece pra mim o grande momento da rodada, que é o gesto obsceno ou não do Bobadilha. Tá vendo por que essa regra é uma merda? Na boa, foram uns 15 minutos do VAR revendo se ele botou a mão no saco ou não. Se ele fez isso ou não, o que muda? Eu não sei qual que é o critério que usam agora, porque vai ter que ver se pegou, se não pegou, se teve intenção, se não teve intenção. E o pior é o Daronco depois tendo que explicar que o cara não pegou na genitália e ainda fazendo gesto. É muito inacreditável. Enfim, indo pro segundo tempo, apesar da pontuação, o Corinthians tá bem demais. O Diniz, com o estilo de jogo que tem, tendo Carrilho, Garro e Bidon no meio campo, tem tudo pra criar grandes coisas. O Garro é outro jogador com ele, voltou a ser mais parecido com o que era em 2024. E o Bidon é folgado no bom sentido, tanto que ele conseguiu amarelar vários jogadores do São Paulo e é um jogador que segura a bola, que prende bola, que consegue sair jogando, é muito bom. O 2 a 1 vem de uma bela jogada do Mateuzinho, de verdade um golaço, e o 3 a 1 é outro belo gol. Começando do passe do Garro, que quebra a zaga do São Paulo, ajeitado do Bidon, a finalização no canto, ótimo jogo do Corinthians. Sobre o São Paulo, eu acho que a própria comparação com o Diniz dá várias respostas, porque no Corinthians a gente já vê várias coisas com o novo trabalho, e com o Roger, o que a gente vê? O que o São Paulo melhorou? Até soma uns pontos e tudo, tá bem na tabela, mas isso também é muita herança do Crespo, e os gols que fez, tanto o primeiro que foi uma entregada, quanto o segundo que o Mateuzinho praticamente deu pro São Paulo, não criou grandes coisas, no segundo tempo tomou olé, e eu não acho que o Roger vai ser demitido agora, porque tá bem na Sula, também vai passar na Copa do Brasil, mas é questão de tempo. Vamos pro jogo do Flamengo, vai. Outro bom jogo do time do Jardim, é um estilo um pouco diferente do que era com o Felipe Luiz, mas cria muito. O placar é meio mentiroso aqui, o Everton teve que fazer várias defesas, o Flamengo foi bem demais, muitas trocas de passes, poderia ter sido facilmente um 3 a 0 por exemplo.
Luiz Castro é outro que tem uma pompa meio injustificada, porque o que ele fez no Grêmio até agora e o que o Grêmio apresenta desde o começo do ano. Aqui escapou de uma humilhação. O gol do Flamengo só veio no segundo tempo, aos 22, bela jogada, passe do Royal pro gol do Carrascal. 1 a 0 na arena do Grêmio, que facilmente podia ter sido mais. O Fla tá cada vez mais próximo do Palmeiras, tem um jogo a menos, então vai chegar provavelmente. Pra fechar a rodada, tivemos um Vasco Atlético Paranaense, um jogo muito importante pros dois times, praticamente um jogo de 6 pontos. Vasco começa o jogo tendo 2 excelentes chances, o Furacão também chegou, porém o grande mérito do Renato nesse Vasco é que é um time que compete bastante e o Thiago Mendes é um dos líderes aqui. Belo gol dele aos 37 para abrir o placar pro gigante. O Atlético no segundo quis o empate, mas o Vasco conseguiu se segurar e sair com 3 pontos excelentes. 1 a 0 em casa para subir na tabela. 8ª posição, enquanto o Cap continua numa campanha incrível. Perdeu, mas tá em 5º. Aproveitando, vamos olhar a tabela como um todo, porque tem muita coisa interessante pra falar. Parte de cima, são 4 pontos que distanciam Palmeiras e Flamengo, mas na prática pode ser 1, porque o Flamengo tem um jogo a menos. É mais legal olhar pra parte de baixo. Do 17º até o 7º, a distância é um jogo. O time dessa rodada, por vencer um clássico, pelo futebol que apresentou, eu vou deixar com o Corinthians, e o craque da rodada, eu realmente não sei. Pensando aqui, eu acho que eu vou deixar com o próprio Neymar mesmo. O gol da rodada também pode ser o dele ou o do Mateuzinho, se eu não estiver esquecendo de nenhum outro. Próximos jogos de partidas boas tem Palmeiras e Cruzeiro, Fluminense e São Paulo e, acima de tudo, o último jogo de Neymar Júnior antes da convocação. Semana muito importante pro futebol brasileiro essa e vai ter muito vídeo por aqui, pode ficar tranquilo. Será que veremos o Flamengo encostando ainda mais no Palmeiras? Quem será que vai ser o time grande da zona na rodada que vem? E por último, o que esperar da convocação do Ancelotti? Cenas dos próximos capítulos, esse foi o resumo da rodada 15 do Brasileirão.